Amém, glória a Deus. Estamos aqui para louvar, celebrar e cultuar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse domingo de celebração. Já entoamos hinos em adoração ao Senhor, a palavra inicial já foi lida, a pastora Nayara já esteve aqui fazendo a primeira parte desse culto e vamos passar então para a palavra do Senhor Jesus. Abra o Evangelho segundo o livro de Coríntios, a Epístola aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Vamos ler a excelência do ministério da nova aliança. Vamos falar um pouco a respeito do Evangelho da graça, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Vamos ler o capítulo de número 3. Diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós, outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanceia ou desvaneceia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotoaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, vier algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe será tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. Oremos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor
porque até que o Senhor nos abençoe e nos guardou. Queremos agradecer ao Pai por esta palavra que vai ser ministrada nos nossos corações, porque cremos e acreditamos que aqueles que o buscam acham. Sabemos do mover do Espírito Santo do Senhor nesse ambiente, nessa casa de louvor e adoração ao seu santo nome, esse lugar de culto ao teu santo nome. Nós cremos que a autoridade maior, que o convidado de excelência já está presente no meio de nós, que é o Espírito Santo do Senhor. Fala conosco, continue a trabalhar nos nossos corações, que nós diminuímos para que o Senhor cresça cada vez mais, em nome de Jesus. Essa carta direcionada ao Coríntios, à igreja de Coríntios, é a segunda carta, e temos o Evangelho. Aqui nós temos a epístola da primeira carta aos Coríntios, mas já foram escritas outras duas cartas que se perderam. Essas cartas que foram canonizadas e que estão aqui no Evangelho da Graça para nos fazer instrução, entendimento através da revelação do Senhor. Aqui, destemidamente, Paulo escreve aos Coríntios por segunda vez, porque na igreja de Coríntios, naquela época, estava havendo muito está acontecendo nos dias de hoje. Como já foi lido aqui no início, falsos profetas, também lá tinham falsos apóstolos, falsos doutrinadores, pessoas que adentram as igrejas, infiltram nas igrejas, estão no meio dos cristãos e que tentam distorcer o Evangelho e muitas vezes também tentam impor situações que não estão de acordo com a palavra de Deus e dizem coisas que não estão de acordo com aquilo que Deus deseja para os cristãos. Assim como foi lido no início, o Espírito Santo está no meio de nós, porque Ele está falando. Aquilo que foi lido no início, não por mim, mas para quem me antecedeu aqui, a pastora, não sabia do que eu ia falar. E ela já disse sobre isso quando ela leu o texto do Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo de número 13. Ela falava sobre os falsos profetas, os falsos ensinadores do Evangelho, trazendo o desvio da palavra do Senhor para aqueles que ouviam. Aqui acontecia porque esses homens estavam lá dissimulando a palavra do Senhor. Chegou aos ouvidos de Paulo. Paulo estava em Éfeso e Tito levou a ele, e ele então escreveu essa carta para fortalecimento da igreja e dos cristãos que outrora caminhavam ali recentemente convertidos ao Evangelho de Cristo. Eles diziam que Paulo não tinha autoridade, que Paulo não apresentava documentação a cartas de recomendações, que Paulo era falso apóstolo e enganador. E a intenção deles era colocar tradições, era colocar imposições à igreja de Coríntios, era trazer sobre os ombros daqueles gentios recém-convertidos a lei mosaica, o judaísmo, e implantar ali no lugar do Evangelho de Jesus Cristo.
Paulo, ao saber disso, escreve então essa carta para fortalecimento daquele povo. E aqui o interessante é que é uma excelência do ministério da Nova Aliança. Eu quero chamar a atenção aqui para o capítulo do versículo de número 12 diante. Paulo diz assim: tendo pois tal esperança. Que esperança é essa? Esperança é aquilo que nós aguardamos e que não enxergamos, que não vemos, mas esperamos que venha acontecer. Essa é a esperança. É nessa esperança que Paulo está falando. Tendo pois tal esperança, esperança de quê? Esperança do cumprimento da nova aliança em Cristo Jesus. Qual é a esperança de nós cristãos? É de que a vida aqui, ela é momentânea, e a nossa esperança é que a nossa fé salvífica venha se efetivar na vida de Jesus Cristo, buscar aqueles que creem, aqueles que divulgam o Evangelho, é buscar aqueles que estão em concordância com a doutrina da nova aliança de Cristo Jesus. É isso que Paulo diz, sentado nessa esperança de que quando Cristo vier, nós vamos então ressuscitar o nosso corpo em glória, assim como Ele ressuscitar, e vamos herdar com Ele, ou nele, a nossa vida eterna, gloriosa. A nossa esperança é de ter uma vida eterna, uma vida com Cristo. A nossa esperança é de que um novo mundo para nós. Essa é a esperança de recebermos a salvação através do sacrifício de Jesus na cruz. Então ele diz: tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Essa ousadia aí é coragem, é intrepidez, é convicção. Paulo está dizendo aqui, nessa esperança que eu preguei para vocês, de que é um evangelho traz para nós, nessa verdade, quando eu falei com vocês, eu falei com convicção, com certeza, com coragem, com ousadia. Eu não tutiquei ao pregar o Evangelho, mas eu falei daquilo que eu tenho a convicção, que é a verdade sobre Cristo Jesus e a nova aliança. E ele segue: não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ou seja, ele estava dizendo que não devemos atentar mais à lei mosaica, a lei que foi dada no Antigo Testamento, porque aquela lei já caducou, porque o que aquela lei traz é condenação, porque a lei, ela vem nos mostrar o pecado diante de nós. Quando nós lemos os 10 mandamentos, quando nós estamos diante dos 10 mandamentos, nós então revelamos em nós mesmos os nossos pecados e a nossa insuficiência para alcançar a salvação através dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados por Deus. Os 10 mandamentos têm a sua função. A lei mosaica, que é a lei mosaica porque Deus passou a Moisés no monte e Moisés trouxe nas tábuas escrito para passar ao povo. Essa lei nos traz condenação e morte, porque é impossível ao homem cumprir essa lei para que se seja salvo e tenha vida eterna. Daí então
uma nova aliança com Cristo Jesus. E aqui diz sobre o véu colocado sobre o rosto. Por que cita isso? Porque todas as vezes que Moisés subia ao monte e Deus falava com ele e passava a mensagem para que ele viesse trazer para o povo, o rosto dele vinha resplandecido por ele ter tido um encontro com o nosso Deus. E quando ele se encontrava com o povo, o rosto dele estava resplandecido. Assim como aconteceu com Jesus Cristo, quando ele foi no monte orar, ele apareceu Elias naquele momento. Assim também era o rosto dele. E o véu ele colocou a partir do momento em que ele percebeu que após ele passar a mensagem para aquele povo, o povo de Deus ali, o semblante dele ia voltando ao normal e a luz se resplandecia e refletia no rosto dele sumindo. Então, o povo não pensar que ele estava perdendo aquela bênção, aquele poder de Deus, ele, após passar a mensagem que Deus dava para ele no monte, ou quando ele entrava no santo lugar para conversar com o Senhor, ele então colocava o véu, só tirava o véu quando ia novamente ter com o Senhor e voltava com o rosto resplandecido, porque era momentâneo. Após ele passar a mensagem, após ele passar tudo aquilo, o rosto dele voltava à normalidade. E ele, com medo de que o povo pensasse que ele estava perdendo a sua santidade com Deus, ele então cobriu o rosto com véu. Quando Paulo citou isso, ele estava então falando sobre um véu espiritual, que aqueles homens queriam colocar ali dentro da igreja de Coríntios um véu sobre o rosto daquelas pessoas. E nós vamos ver que o véu, ele obscurece, o véu, ele traz uma nebulosidade, ele traz a sombra daquilo. O véu não mostra verdadeiramente como as coisas são. E era isso que Paulo estava dizendo. O Antigo Testamento, a lei mosaica, a lei do judaísmo, que quer ser imposta no meio do povo, a lei de Coríntios, era algo nebuloso, era algo que já havia sido aniquilado, era da antiga aliança, que agora perdeu o seu valor, porque uma nova aliança foi posta em Cristo Jesus. Por isso que ele disse isso, por isso que ele falou sobre Moisés, porque quando ele disse na terminação do que se desvenanceia, e o desvenanciar é enfraquecer, é cegar. Então, aquele povo estava cego porque eles viviam sobre a lei mosaica, e ele queria impor isso aos gentios, aos recém-convertidos. E ele segue dizendo: mas os sentidos deles se embotoaram, ou seja, eles ficaram endurecidos no coração, calcificados no coração, estavam embotoados. Então ele diz assim: pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado
que em Cristo é removido. Paulo vem dizer: olha, agora nós vivemos sobre o Evangelho da nova aliança. E se você tem que olhar agora, você tem que olhar agora para Cristo Jesus, para a nova aliança. Você tem que olhar agora o Evangelho da graça. Aleluia, Jesus. Tire o véu do seu rosto. Glória a Deus. Tire o véu para que você possa enxergar aquilo que Deus, o sacrifício feito na cruz, é exatamente isso que Ele está falando. Com Cristo Jesus o véu é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, coração endurecido, cerviz endurecida, calcificada ainda pelas tradições, calcificada ainda pelas coisas da cultura, das tradições, daquilo que é colocado dentro das igrejas, sobre os ombros dos fiéis. Então, se trazendo para os dias de hoje, até hoje ainda acontece isso. Igrejas, congregações que querem colocar sobre os ombros dos cristãos imposições, coisas do antigo, coisas que já caducaram, criando situações, complicando o Evangelho de Jesus Cristo, trazendo sacrifício para o povo. Esquecem do ensino da palavra verdadeira, do Evangelho da cruz. Colocam tradições para que as pessoas fiquem ligadas a essas coisas, esses usos e costumes ainda daquela época, trazendo coisas de cultura de épocas de outros países para implantarem dentro da igreja nos dias de hoje. São pessoas que estão distorcendo, estão trazendo peso sobre os ombros das pessoas, dos cristãos, dos recém-convertidos, e as igrejas estão cheias disso, desses falsos doutrinadores, daqueles que querem colocar esses usos e costumes, essas tradições, coisas culturais dentro da religião, dentro da doutrina de Cristo, dentro do cristianismo. Isso já era condenado por Paulo lá naquela época, e Paulo estava dizendo: não se atentem a isso. E hoje nós dizemos: não se atentem a essas coisas, mas olhem para o Evangelho da graça, o Evangelho do sacrifício que Jesus fez. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É isso que o Senhor está dizendo. Glória a Deus, aleluia. E Ele diz: quando porém algum deles se converter ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O Evangelho traz liberdade. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é Ele que nos liberta, que nos transforma. Quando nós verdadeiramente nos convertemos, somos selados com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque pela lei nós estaríamos mortos, quando disse aqui no capítulo 3 que a lei mata, mas o Espírito vivifica. Não está dizendo que a lei aqui, a palavra é que mata. Está dizendo que pela lei mosaica, pelo judaísmo, por tudo aquilo que quer ser imposto, o homem não tem salvação, mas o homem é condenado. Aleluia. Por isso o homem é condenado. Então, os 10 mandamentos, a lei mosaica, ela vem trazer para nós a ciência de que somos pecadores. Vem trazer para nós a realidade nossa como pessoas que pecam e
que pela lei nós não podemos ser salvos. É nesse sentido que a letra mata. Porque quando Deus percebeu isso, quando Deus viu que o homem jamais conseguiria ser salvo, conseguir a sua libertação, a sua vida eterna através da lei que foi posta no Antigo Testamento, então ele já estava planejando uma nova aliança com Cristo Jesus. Ele já planejava algo para nós. Por isso Jesus veio. Por isso o Evangelho da cruz, o Evangelho da graça, que é o suficiente para aqueles que creem receberem a salvação e a vida eterna. Entende? O Antigo Testamento caducou na sua lei, e ele é para o nosso entendimento. Foi bênção, porque nos mostrou quem somos, e podemos perceber que nós jamais seríamos salvos, mas Deus já tinha planejado algo para nós. Pelo tanto que Ele nos amou, mandou seu Filho para que pudéssemos ser salvos através do sacrifício dele. Jesus Cristo tomou o cálice da ira de Deus. Jesus Cristo derramou seu sangue. Jesus Cristo nos comprou por um preço caríssimo. E Ele fez